Se eu não tivesse percebido o jeito como ela me olhava naquela noite, talvez hoje eu estivesse morta. O olhar da minha nora, Vitória, não era o de quem oferece um presente. Era o de quem observa um experimento. Um olhar fixo, frio, calculado, como quem espera o resultado de algo que já planejou há muito tempo. O jantar era em minha homenagem, meu aniversário de 64 anos. Ela insistiu em preparar tudo. Dona Bernadette, a senhora não vai se preocupar com nada, é o nosso presente, disse, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Eduardo, meu filho, parecia feliz com a iniciativa. Finalmente vocês duas vão se entender, disse ele, sem notar o veneno escondido nas palavras da própria esposa. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e curte minhas histórias. E me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. A mesa estava linda. Flores brancas, taças de cristal, velas acesas. Vitória, vestida de azul, parecia uma atriz encenando um papel. E talvez fosse mesmo. Uma atriz num palco onde eu era o personagem principal e o alvo. Miguel, meu neto de 10 anos, estava quieto demais. Normalmente ele falava pelos cotovelos, mas naquela noite mal ergueu os olhos do prato. Notei que ele me olhava rápido, nervoso, como quem quer dizer algo e não pode. Aquilo me incomodou. Quando Vitória trouxe o prato principal, percebi que ela serviu o meu com cuidado excessivo, afastando os outros, centralizando o meu à frente. Era um peixe ao molho branco, o meu preferido, mas havia algo estranho no cheiro. Um leve amargor, quase imperceptível, mas suficiente para fazer meu estômago se contrair. Ela observava. Sim, observava cada garfada que eu não dava. O olhar dela era como o de quem conta segundos. Eduardo, distraído, falava sobre o trabalho. A mãe de Vitória, Dona Lourdes, elogiava o tempero. E eu sentia o coração acelerar. Fingi um sorriso. Está tudo lindo, minha querida. Você realmente se superou. Ela apenas respondeu. Que bom que gostou, sogrinha. Fiz com todo o carinho. O carinho dela tinha gosto de ferro. Enquanto todos riam e brindavam, percebi Miguel se remexendo na cadeira, inquieto. Ele olhava para a mãe, depois para mim, e mordia o lábio inferior. Pensei em perguntar se estava bem, mas o clima já era denso demais. Então, discretamente, fiz o que meu instinto mandou. Troquei meu prato com o de Dona Lourdes. Ninguém notou. Sorri, brindei e esperei. Foram minutos longos, pesados. Vitória conversava, mas os olhos nunca saíam do meu rosto. Quando o garfo dela bateu na taça, o som ecoou estranho, metálico. Então, ouvi o barulho. O corpo de Dona Lourdes tombando para o lado. O salão inteiro congelou. A taça dela se estilhaçou no chão. O rosto pálido, o suor frio, a respiração falhando. Miguel gritou. Vitória levantou de repente, fingindo desespero. Mãe, o que houve? Eduardo correu, chamou uma ambulância, enquanto eu me mantive imóvel, observando. E foi naquele momento que entendi tudo. Vitória tremia, mas não de susto. Tremia de medo. Os olhos dela me procuravam como quem tenta decifrar o impossível. Miguel, chorando, agarrou o braço da mãe e, num sussurro inocente que destruiu o silêncio, perguntou. Mamãe, o plano funcionou? A frase pairou no ar como uma sentença. Eduardo não ouviu, mas eu ouvi. E ela também. Vi o pânico nos olhos dela. O terror de quem percebe que o inferno pode começar ainda dentro de casa. A ambulância chegou rápido. Levaram Dona Lourdes desacordada. Vitória saiu junto, chorando alto, encenando a dor que não sentia. Eduardo me abraçou, confuso. Mãe, o que foi isso? Nada, meu filho. Só o destino mostrando quem ele protege. Naquela noite, quando fiquei sozinha, sentei na cama e encarei as minhas mãos. Tremiam levemente. Não de medo, mas de incredulidade. Eu havia trocado o prato por puro instinto. E agora a verdade começava a se revelar por entre as frestas da mentira. Miguel. Aquela frase não me saía da cabeça. O plano funcionou. Quantas vezes ela teria usado o menino como cúmplice? Quantas outras cenas como essa já teriam sido ensaiadas? Enquanto a madrugada caía, eu entendia cada vez mais. Aquele jantar não era um presente. Era uma sentença. Mas o veredito final ainda estava nas minhas mãos. Peguei o telefone e liguei para o hospital.
Aqui é Bernadette Souza. Gostaria de saber o estado da paciente Lourdes da Silva. Está estável, respondeu a enfermeira. Vai se recuperar. Fechei os olhos e agradeci em silêncio. A vingança de Vitória falhou, e agora o jogo mudava de lado. Dessa vez, eu seria quem serviria o jantar. E o meu prato? O meu prato seria servido frio. A casa, no dia seguinte, parecia um corpo sem alma. Nem o som dos pássaros ousava entrar. As cortinas ainda exalavam o cheiro do jantar da véspera, mistura de tempero e desespero. Eduardo passou a noite no hospital com Vitória. Ligou cedo, dizendo que a mãe dela estava fora de perigo. Fingiu alívio, mas havia algo estranho na voz dele. Uma hesitação leve, como se evitasse algum detalhe. Fiquei sozinha. Preparei café, mas o gosto me parecia metálico. O barulho da colher contra a xícara ecoava alto demais. Tudo era silêncio. Mas o silêncio, às vezes, fala mais do que as palavras. Passei o dia revendo a cena em minha cabeça. O olhar de Vitória, o prato trocado, o grito de Miguel. Nada era coincidência. E ainda assim, ninguém desconfiava de nada. Eu era a velha ingênua, a sogra quieta que sempre entendia mal as coisas. Lembrei-me de algo que meu falecido marido costumava dizer. Bernadette, o mal nunca vem correndo. Ele vem de pantufas. E agora, o mal morava ao lado do meu filho e cozinhava para mim. Ao entardecer, o telefone tocou. Mãe, era Eduardo. A Vitória está muito abalada. Disse que a senhora saiu sem se despedir e ficou preocupada. Sorri, amarga. Saí para não atrapalhar meu filho. Afinal, era o jantar dela, não o meu. Ele suspirou. Mãe, por favor, não começa. Ela se esforçou tanto. Se esforçou, pensei. Sim, esforçou-se para me enterrar viva. Quando desliguei, a raiva deu lugar à lucidez. Não podia agir por impulso. Quem se vinga com pressa erra o alvo, e eu queria que ela sentisse o peso da própria armadilha. Lentamente, peguei um caderno velho e comecei a anotar tudo. Hora do jantar, prato preparado, Miguel presente, comportamentos, olhares, palavras. Tudo teria que fazer sentido mais tarde. À noite, deitei, mas o sono não veio. Fechei os olhos e vi o rosto de Dona Lourdes caindo sobre o prato. Vi o olhar de pânico de Vitória. E vi Miguel, o pobre menino que havia dito, o plano funcionou. Aquilo me cortava mais fundo que qualquer traição. Levantei e fui até a janela. A rua estava deserta e a lua enorme. Lembrei-me de quando Vitória entrou em nossas vidas. Tão bonita, tão articulada, tão doce no começo. Mas por trás daquele sorriso havia algo que eu nunca soube nomear. Algo que o tempo agora revelava. Vitória era o tipo de mulher que fazia de cada gentileza uma armadilha. Quando se casou com Eduardo, trouxe para dentro da nossa casa um brilho artificial, o luxo que ela tanto almejava, mesmo que custasse a paz de todos. Não suportava minha presença. Dizia que a sogra não precisava morar tão perto. Depois, convenceu meu filho a transferir a escritura da casa para ele. É pro bem da senhora, dona Bernadette. Segurança jurídica, dizia. Eu aceitei, por amor ao meu filho, e foi esse amor que ela usou contra mim. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta. Trazia flores. Sim, flores. Como se a noite anterior nunca tivesse existido. Dona Bernadette, vim me desculpar. Fiquei nervosa. O jantar foi um desastre. Olhei para ela e sorri. Desastre? Que palavra forte, minha filha. Só vi um pequeno susto. Ela hesitou. Pois é. O médico disse que foi intoxicação alimentar. Pode acontecer com qualquer um, né? Pode, respondi. Mas o curioso é que o qualquer um nunca sou eu. Ela empalideceu por um segundo, mas logo retomou o controle. O importante é que a senhora está bem. E eu queria propor um novo jantar, um recomeço. Claro, respondi. Mas da próxima vez, posso cozinhar? Ela sorriu. Mas nos olhos dela havia medo. Quando ela foi embora, respirei fundo e anotei no meu caderno. Quando o culpado tenta se antecipar à suspeita, é porque a culpa já lhe queima por dentro. Mas, naquela noite, decidi algo. Iria descobrir o que havia no prato. O hospital não me diria nada. Era segredo médico. Mas a cozinha dela, essa ainda falaria. E eu escutaria cada palavra, cada cheiro, cada vestígio. Fui até o armário, peguei um pequeno frasco de vidro onde guardava ervas
e escrevi um rótulo novo, prova no 1. Dentro, coloquei um pequeno grão do molho seco que retirei da borda do meu prato antes de saírem com a confusão. Era pouco, mas era o suficiente para começar. Nos dias seguintes, fingi normalidade. Cumprimentei os vizinhos, fiz compras, visitei a igreja. Mas dentro de mim, o sangue fervia em silêncio. Vitória me subestimava. Acreditava que velhas não pensam, não suspeitam, não reagem. Mas eu já tinha enterrado o marido, criado filho e enfrentado a fome. O que era uma víbora a mais? Certa tarde, encontrei Miguel na portaria do prédio. Estava sozinho, sentado no banco, abraçado ao caderno da escola. "Vovó!" gritou, correndo até mim. Abracei-o, sentindo o cheiro doce de infância e culpa. "Oi, meu amor, está bem?" Ele assentiu, mas o olhar fugia. "Sua mãe deixou você vir aqui sozinho?" "Não, eu só quis te ver." "Que bom, eu também queria te ver." Conversamos pouco, mas antes de ir embora, ele sussurrou algo que me gelou. "Vovó, mamãe disse que a senhora não devia confiar em ninguém." Sorri e o beijei na testa. Mas dentro de mim, decidi. Se ela acha que vai me enterrar viva, vai descobrir que algumas velhas sabem cavar melhor do que qualquer coveiro. Naquela noite, o silêncio da casa já não me assustava. Ele era o meu cúmplice. E juntos, eu e ele, começaríamos a desenterrar a verdade. Às vezes, a lembrança dói mais do que o presente. Principalmente quando o passado ainda tem cheiro de casa, de comida no fogo e de risadas que não voltam mais. Naquela semana, enquanto eu planejava entender o que havia acontecido, a mente insistia em me arrastar para trás, para os dias em que tudo ainda fazia sentido. Eu tinha 21 anos quando conheci Paulo. Ele era pedreiro, forte, de fala calma e olhos sinceros. Me olhou como quem enxerga uma mulher inteira e não uma moça pobre da zona rural. Casamos em uma pequena igreja de madeira e ele prometeu que nunca me deixaria faltar amor. E realmente não deixou. Faltou tudo o mais: dinheiro, saúde, tempo. Mas amor, não. Nosso filho, Eduardo, nasceu num dia de chuva e foi a primeira coisa grande que o mundo me deu. Enquanto embalava aquele bebê, jurei que faria de tudo para que ele tivesse uma vida melhor que a minha. Paulo morreu cedo. Um acidente na obra. Fiquei sozinha com um menino de 4 anos e uma dor que parecia não caber no peito. Trabalhei lavando roupa, cozinhando para fora, limpando casas. Eduardo estudava à noite e eu guardava cada centavo numa lata de biscoito. Tudo o que fiz foi por ele. Cada calo na mão, cada lágrima engolida. Tudo para que ele pudesse crescer sem sentir vergonha de onde veio. Mas talvez esse tenha sido meu erro. Eduardo cresceu, achando que precisava esconder o passado. E foi aí que Vitória entrou, com salto alto, sorriso ensaiado e perfume caro. Ela o fez acreditar que o amor verdadeiro só existe quando vem embalado em luxo. E ele, cego de paixão, acreditou. No começo eu tentei gostar dela. Levei flores, preparei bolos, fiz elogios, mas ela sempre me olhava como quem examina algo fora do lugar. "Obrigada, dona Bernadette. A senhora é tão... simples", dizia. Simples. Essa palavra que ela usava como se fosse um insulto. Aos poucos, foi afastando meu filho. Primeiro vieram as sugestões. "Eduardo, sua mãe devia descansar mais. Talvez um lar de idosos fosse melhor para ela." Depois vieram as ordens. "Não traga mais roupa suja para ela lavar. Isso é humilhante. Humilhante." Ela nunca entendeu que o trabalho foi a única coisa que me manteve viva. Um dia, ela convenceu Eduardo a vender a pequena casa onde morei com Paulo, alegando que era insegura. Com o dinheiro, compraram um apartamento moderno e me prometeram um quarto lá. Eu aceitei. Ingenuamente achei que seria acolhida, mas aquele lugar nunca foi meu lar. Era uma vitrine, e eu, o objeto que ela escondia quando vinham visitas. Lembro da primeira vez que me mandou calar. Estávamos jantando e eu contei uma história da infância de Eduardo. Ela riu e disse: "Ah, querida sogra, não precisa reviver o passado pobre na frente dos nossos amigos. Os nossos amigos dela, não os meus." Eduardo ficou em silêncio, e o silêncio dele doeu mais do que as palavras dela. A partir dali, aprendi a guardar tudo: as dores, as respostas, as suspeitas. E quando ela começou a me olhar com desprezo aberto, eu já sabia.
O amor do meu filho estava em disputa e eu estava perdendo. Mas mesmo perdendo, nunca deixei de amar, porque o amor de mãe é uma doença que não cura. Ele apodrece junto com a gente. Naquela noite, sozinha na cozinha, pensei em tudo isso enquanto olhava o frasco que chamei de Prova no 1. Era só um restinho de molho seco, mas parecia pulsar, como se guardasse dentro dele toda a verdade que ainda faltava descobrir. O passado e o presente se misturavam dentro de mim. E no meio dessa mistura, comecei a entender. Vitória não me odiava apenas por ser sogra. Ela me odiava porque eu representava tudo o que ela queria apagar. A origem, a humildade, o espelho do que ela fingia não ser. Eu era o fantasma do que ela mais temia. A mulher simples, que mesmo sem dinheiro, nunca precisou de máscaras para ser respeitada. Enquanto o relógio marcava 11 da noite, o telefone tocou novamente. Era Eduardo. Mãe, está acordada? Estou, sim. A mãe da Vitória está melhor. Amanhã ela deve ter alta. Que bom. Houve uma pausa. Mãe, ela comentou que a senhora saiu muito rápido do jantar. Saí para não estragar o clima. Respondi. Afinal, já tinha gente suficiente para isso. Ele ficou em silêncio. E no silêncio eu ouvi tudo. A dúvida começando a brotar nele. Depois que desligou, fechei o caderno e olhei para o retrato de Paulo pendurado na parede. Você viu o que fizeram, não viu? Murmurei. Tentaram me matar, Paulo. A moldura parecia me encarar com ternura. Mas eu não vou morrer, amor. Pelo menos não antes de mostrar o que essa mulher é. No fundo, a lembrança de Paulo me deu força. E pela primeira vez em muitos anos, senti que o medo estava mudando de lado. Eu não sabia ainda como, nem quando, mas tinha certeza de uma coisa. Vitória iria provar do próprio veneno. Esperei 3 dias. 3 dias fingindo calma, sorrindo ao telefone, respondendo mensagens com emojis e palavras mornas. Enquanto isso, por dentro, eu ardia em silêncio. Vitória acreditava que eu era burra, lenta, dócil. E talvez essa tenha sido a minha melhor arma. Ela nunca desconfiava da mulher que fingia não entender. Na manhã de quinta-feira, liguei para Eduardo. Filho, esqueci meu guarda-chuva aí na casa de vocês. Posso passar para buscar? Ele respondeu com a naturalidade que eu esperava. Claro, mãe. A Vitória vai ficar feliz em te ver. Feliz, pensei. Mal sabia ele que dessa vez quem iria sorrir seria eu. Peguei o ônibus das 9 e cheguei ao condomínio perto das 10. O porteiro, que já me conhecia, abriu o portão com um sorriso respeitoso. Bom dia, dona Bernadette. A senhora está melhor do susto do outro dia? Melhor sim, seu José. Obrigada. Aquilo foi coisa de filme, viu? Comentou. Ainda bem que não foi com a senhora. Olhei para ele com um meio sorriso. Pois é, seu José. Às vezes, Deus troca os pratos. Subi de elevador. Cada andar parecia mais pesado que o anterior. Quando cheguei, a porta do apartamento estava entreaberta. Bati e a voz de Vitória veio lá de dentro. Entra, dona Bernadette. A senhora tem chave de casa, ora. Casa. Ela adorava dizer isso, como se me lembrasse que o lar agora era dela. Entrei devagar, observando tudo. O apartamento estava impecável, como sempre. O cheiro de flores artificiais, o brilho dos móveis caros. Um cenário perfeito demais para uma mulher imperfeita demais. Vitória apareceu na sala com um sorriso forçado. Que bom te ver. Está tudo bem? Tudo, querida. Só vim buscar meu guarda-chuva. Ah, deve estar no armário da entrada. Enquanto ela procurava, meus olhos vasculhavam cada canto. Na cozinha, algo me chamou a atenção. Uma panela sobre o balcão, tampada, mas ainda úmida. E ao lado dela, um pequeno frasco transparente, sem rótulo, meio escondido atrás da cafeteira. Meu coração acelerou. Posso tomar um copo d'água? Perguntei. Claro, sinta-se em casa, respondeu distraída. Fui até a pia, abri a torneira e discretamente deslizei o olhar para o frasco. Era pequeno, de vidro grosso, tinha um restinho de pó branco grudado nas bordas. Pensei em tocá-lo, mas me contive. No reflexo da janela, vi que Vitória me observava. A senhora está procurando algo? Perguntou, com um tom quase inocente. Não, só admirando sua cozinha, sempre tão limpa. Ela sorriu. Gosto de tudo em ordem. Ah, como eu sabia disso. Gente como ela precisa de controle, até mesmo sobre o mal que faz. Peguei o copo, bebi devagar e me sentei. E sua mãe?
Como ela está? Vitória suspirou teatralmente. Ainda no hospital, mas vai se recuperar. Que bom. Deus escreve certo, não é? Às vezes. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. E naquele olhar dela, frio e estreito, vi algo que me confirmou tudo. Medo. Ela sabia que eu sabia. Só não tinha certeza do quanto. Pouco depois, Eduardo ligou. Ela atendeu com a voz doce. Oi, amor. Sim, sua mãe está aqui. Está tudo bem, estamos conversando. Ouvi o tom dele, aliviado. Ela desligou e virou-se para mim. Ele fica preocupado, sabia? Disse que a senhora anda estranha. Estranha. Essa palavra me fez rir por dentro. Sim, eu estava estranha. Estranhamente viva. Peguei o guarda-chuva, agradeci e fui embora. Mas antes de sair, deixei cair de propósito uma sacolinha plástica vazia, junto à bancada. Ops! Murmurei, abaixando-me para pegar. Aproveitei o movimento e, num gesto rápido, passei o dedo na borda do frasco e escondi o resíduo dentro da sacolinha. Simples, preciso, invisível. Quando o elevador se fechou, senti as pernas bambas, mas o medo deu lugar a uma sensação nova, a da caça virando caçadora. Em casa, coloquei o pozinho num potinho limpo e o rotulei como prova no 2. Depois, abri o computador e comecei a procurar o que poderia ser aquela substância. Demorou horas, mas encontrei. Um fórum de toxicologia mencionava algo com o mesmo aspecto. Diazepam triturado misturado a calmante veterinário. A combinação podia causar desmaios, confusão mental, até parada cardíaca. Meu corpo gelou. Ela queria me matar devagar, sem deixar rastro. Uma morte que pareceria natural, compatível com a idade, fria, covarde e limpa, do jeito que ela gostava das coisas. Passei a noite em claro, andava pela sala, com o potinho nas mãos, e lembrava de cada gesto, cada sorriso falso, cada toque de colher. A cada lembrança, a verdade ficava mais nítida. Ela não queria minha morte por dinheiro, mas por controle. Vitória queria o trono, a casa, o marido, o legado. E eu, viva, era o lembrete incômodo de que ela ainda não havia vencido. Pensei em contar tudo a Eduardo, mas logo desisti. Ele não acreditaria. O amor cega, e ele ainda estava cego demais. Além disso, eu precisava de mais provas. Na manhã seguinte voltei ao hospital. Levei flores para Dona Lourdes. Ela estava acordada, pálida, mas lúcida. Sorriu ao me ver. Ah, a sogra da minha filha. Que surpresa! Vim ver como a senhora está. Sobrevivi, graças a Deus. Ela deu um riso fraco. Mas eu bem sei o que aconteceu, viu? Meu coração disparou. Como assim? Ela olhou ao redor, como se temesse ser ouvida. Aquela menina, minha filha, sempre foi obcecada em ser a primeira dama da casa. Nem imagina o que ela é capaz de fazer. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu voltava para casa. E foi ali, no ônibus lotado, com o sol batendo no vidro, que eu percebi. Vitória não era só uma nora cruel. Ela era um perigo. E eu, a única que podia detê-la. Quando voltei do hospital naquele dia, percebi que o mundo parecia o mesmo, mas não era. A rua, as pessoas, o céu, tudo tinha um tom diferente. Talvez fosse eu que tivesse mudado. Depois de tanto tempo sendo observada, agora era eu quem observava. Sentei-me na varanda, com o pote da prova no 2 nas mãos. O sol da tarde iluminava o pó branco como se fosse açúcar. Mas eu sabia o gosto que ele tinha. O gosto amargo da traição. Peguei o telefone e liguei para Eduardo. Filho, como está sua sogra? Melhor, mãe. Vai ter alta amanhã. Que bom. E a Vitória? Está cuidando de tudo. Disse que se sentiu culpada. Acha que foi algum tempero estragado. Respirei fundo. Às vezes o que estraga não é o tempero, é a intenção. Ele não entendeu. Ou fingiu não entender. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Era a Vitória. Dona Bernadette, queria agradecer por ter visitado minha mãe. Ela me contou. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ela riu baixo. Pois é, nem todo mundo é decente hoje em dia, não é? O tom da voz dela me deu calafrios. Era uma ameaça velada. Um lembrete de que o jogo ainda estava em andamento. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um pedido. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora e o que você faria no lugar deles. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Agora, vamos continuar.
No dia seguinte, acordei com uma certeza. Eu precisava entender até onde ela tinha ido. Não bastava saber que ela tentou me matar. Eu precisava descobrir por quê. E, principalmente, desde quando. Peguei o ônibus para o hospital de novo. Queria falar com Dona Lourdes mais uma vez antes que tivesse alta. Quando cheguei, encontrei a mulher sozinha, olhando pela janela. O quarto cheirava a desinfetante e flores murchas. Ela me recebeu com um sorriso cansado. Veio se despedir, vim te ouvir. Ela hesitou por um momento, mas parecia precisar desabafar. Vitória sempre foi complicada, desde menina. Complicada como? Perguntei. Ambiciosa demais. Casou com o primeiro homem que achou que podia dar a ela um sobrenome respeitável. Eduardo. Sim. Ela falava dele antes mesmo de vocês saberem. Dizia que aquele moço estudado era a passagem dela para uma vida nova. Meu coração apertou. E a senhora nunca a alertou? Tentei. Mas ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Eu não quero uma família. Eu quero um trono. A frase me gelou. Um trono. Era isso. Vitória não queria um lar. Queria um império. E eu era a única pedra no caminho. Na saída do hospital, encontrei o médico que cuidara de Dona Lourdes. Perguntei se podia me dizer o que havia causado o desmaio. Ele olhou para os lados, abaixou a voz e disse: Não posso entrar em detalhes, mas digamos que encontramos traços de benzodiazepina no sangue. Fingi surpresa. Isso é calmante, não é? Sim, mas em dose alta. Foi o que salvou a paciente. A dose não foi suficiente para matar. Saí de lá com o coração em chamas. A prova que faltava estava completa. O frasco, o comportamento, o diagnóstico, tudo apontava para ela. Naquela noite, Eduardo veio me visitar. Trouxe frutas, como fazia antigamente. Mãe, a senhora está diferente. Diferente como? Mais séria. Parece preocupada. Olhei para ele e o amor que sentia quase me fez chorar. Filho, só estou cansada. Mas me diga, você confia na sua esposa? Claro que sim, respondeu rápido demais. E se ela tivesse te escondendo algo? Mãe, eu só perguntei, Eduardo, porque às vezes o amor nos deixa cegos. E quem ama demais, às vezes é o último a ver. Ele suspirou. Por favor, não comece de novo com implicância. Eu sorri. Está bem, mas me prometa uma coisa. Nunca coma nada que não tenha preparado com suas próprias mãos. Ele riu, achando que era brincadeira. Mas nos olhos dele, vi uma sombra. Um medo que começava a nascer, mesmo que ele não soubesse ainda de quê. Depois que ele foi embora, sentei na poltrona e comecei a pensar em como agir. Ir à polícia? Não. Eles precisariam de provas concretas, e o que eu tinha não passava de suspeitas e instinto. Confrontá-la? Também não. Vitória era ardilosa. Se eu falasse, ela choraria, mentiria, se vitimizaria. Eduardo acreditaria nela. Não. Eu precisava ser estratégica. Lembrei-me de uma frase que ouvi certa vez de uma vizinha antiga. Quando o inimigo é venenoso, não adianta gritar. É melhor deixar que ele mesmo beba da própria taça. E foi exatamente isso que eu decidi fazer. Planejar, esperar e observar. No domingo, ela me ligou de novo. Dona Bernadette, vamos fazer um almoço de reconciliação aqui em casa. Que tal? Reconciliação. Ela adorava dar nomes bonitos às próprias armadilhas. Claro, minha querida, respondi, doce. Farei questão de ir. Mal ela sabia que aquele convite marcava o início do fim. Naquela noite, anotei no meu caderno. Quando a máscara cai, não há espelho que a reconserte. E pela primeira vez, dormi tranquila, porque sabia que a queda dela seria feita com as próprias mãos. As crianças têm uma pureza que o mundo adulto insiste em apagar. Elas dizem o que veem, não o que convém. E às vezes é delas que vem a verdade que ninguém quer enxergar. Miguel sempre foi um menino doce, curioso, atento aos detalhes. Gostava de desenhar e fazer perguntas sobre tudo. Mas depois do jantar do meu aniversário, algo nele mudou. O sorriso ficou tímido, os olhos, antes brilhantes, agora viviam marejados. Comecei a visitá-lo com mais frequência. Usava desculpas simples: levar bolo, devolver um brinquedo, buscar um livro que ele esqueceu. Vitória fingia simpatia. Que bom que a senhora está vindo mais, dizia sorrindo falso, mas eu percebia que ela não gostava. Seu olhar endurecia sempre que eu me aproximava do neto. Certa tarde, fui buscá-lo na escola.
Vitória estava atrasada e o menino me reconheceu de longe. Vovó! Gritou correndo para mim. Abracei-o forte, tentando esconder o nó que se formava na garganta. Como você está, meu amor? Bem? Respondeu, hesitante. Mamãe anda brava. Brava por quê? Disse que a senhora anda fuçando onde não deve. Sorri com ternura, mas por dentro, algo em mim se partiu. O veneno dela não estava apenas nos pratos. Agora, escorria pelas palavras que enchia o coração do meu neto. Caminhamos de mãos dadas até em casa. Ele me contou sobre a escola, sobre um desenho que fez de um castelo e sobre um segredo que guardava. Um segredo? É, mas não posso contar para ninguém. Nem para vovó? Ele mordeu o lábio. Mamãe disse que se eu contar, ela vai ficar triste. A frase ficou ecoando dentro de mim o resto do dia. Quando chegamos ao prédio, Vitória já esperava na portaria, com os braços cruzados. Que coincidência, disse, forçando um sorriso. A senhora veio buscá-lo? Vi ele sozinho e achei melhor acompanhá-lo. Eu só me atrasei 5 minutinhos. É, mas às vezes 5 minutos fazem diferença, não é, Vitória? Ela entendeu a provocação. Seus olhos faiscaram, mas o sorriso permaneceu. O Miguel precisa almoçar. E virou as costas. Nos dias seguintes, o menino ficou proibido de me visitar. Eduardo, sem saber o motivo real, achava que era apenas tensão entre mulheres. Eu não insisti. Aprendi que quando alguém tenta me afastar de uma verdade, é porque ela está prestes a aparecer. Uma semana depois, recebi um envelope pela portaria, sem remetente. Dentro, havia um pequeno caderno de capa azul, com o nome Miguel Souza, diário. Meu coração quase parou. Sentei na mesa e comecei a ler. As primeiras páginas eram inocentes. Hoje joguei bola. Ganhei uma estrela na escola. Vovó faz o melhor bolo de fubá. Mas conforme avançava, as palavras mudavam. O traço da letra tremia. Mamãe chorou no banheiro e disse que precisa fazer algo para vovó ir embora. Ela ligou para um homem e falou que depois do jantar tudo vai ser nosso. Eu perguntei se a vovó vai morar longe. Ela respondeu que a vovó vai dormir para sempre. Senti as mãos suarem. As letras pequenas pareciam gritar na página. Mais adiante, um desenho. A mesa de jantar, 4 pratos e um deles, o meu, pintado de vermelho. Abaixo, Miguel escreveu. Mamãe disse para eu não contar, mas eu contei para o anjinho do quarto antes de dormir. Fechei o diário e encostei a testa sobre ele. Chorei em silêncio. Não só pela maldade de Vitória, mas pelo fardo que ela jogou sobre o próprio filho. Transformar uma criança em cúmplice é o tipo de crueldade que não tem perdão. Quando consegui respirar de novo, liguei para Eduardo. Filho, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre o Miguel. O que houve? Você vai ver. Venha aqui, hoje à noite. Sozinho. Ele chegou por volta das 7. Estava cansado, com o rosto abatido. Coloquei o diário na mesa, em silêncio. O que é isso? Perguntou. Lê. Ele começou a folhear, distraído, mas logo o semblante mudou. A cada linha, o corpo dele enrijecia. Quando chegou à parte do jantar, as mãos tremiam. Isso é invenção de criança, tentou dizer, a voz falhando. É o diário do seu filho. Ele viu mais do que devia. A Vitória jamais faria algo assim. Então explica o que ele escreveu. Explica o que a mãe dela tomou. Explica o frasco que encontrei na cozinha. Silêncio. Um silêncio pesado, quase sólido. Eduardo passou as mãos no rosto e murmurou. Meu Deus, por um instante senti pena dele. Mas logo lembrei do quanto ele fechou os olhos por conveniência. O amor cego também destrói. Filho, falei, calma. Eu não quero vingança, quero a verdade. E o que vai fazer? Ainda não sei, mas agora eu tenho o que preciso. Ele saiu sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, olhando o diário aberto sobre a mesa. As palavras de uma criança haviam feito o que a justiça talvez nunca fizesse, revelar o mal. Naquela noite, antes de dormir, abracei o diário como se fosse o próprio Miguel. E fiz uma promessa. Nenhuma criança vai crescer achando que o amor se prova com medo. Nem o meu neto, nem ninguém. Fechei os olhos e imaginei Paulo, meu falecido marido, me olhando com o mesmo olhar de quando dizia: Bernadette, você nasceu para resistir. E resistir, naquele momento, significava esperar o momento certo para agir. Porque a justiça, quando vem pelas mãos de uma mulher ferida, é silenciosa,
mas certeira. Há dores que não se gritam, se servem. E eu estava pronta para servir a minha. Passei a semana planejando tudo em silêncio. Nenhum gesto fora do lugar, nenhum tom suspeito. Vitória acreditava que tinha vencido, e esse foi o erro dela. Nunca percebeu que o inimigo mais perigoso é aquele que finge estar derrotado. Na quinta-feira, liguei para Eduardo. Filho, quero fazer um jantar de família. Um agradecimento a todos por estarmos bem. Ele hesitou. Depois de tudo, mãe, justamente por isso. A vida é curta e o perdão é leve. Ele concordou, aliviado. A Vitória vai adorar. Sim, pensei. Vai adorar até o primeiro prato. No dia do jantar acordei cedo. Vesti meu melhor vestido, o mesmo que usei no aniversário, o que quase foi o último da minha vida. Fui ao mercado, comprei os ingredientes e preparei tudo sozinha, com calma de quem costura o próprio destino. Quando a noite caiu, a mesa estava posta. 4 lugares. Eu, Eduardo, Vitória e Miguel. No centro, um vaso com lírios brancos. As flores que ela me deu no dia em que quase me matou. Simbolismo é uma forma de justiça. Quando eles chegaram, a primeira a falar foi ela. Que linda mesa, Dona Bernadette. Fiz com amor, respondi, sorrindo. Ela sorriu de volta, desconfiada, mas confiante demais. Eduardo beijou minha testa. Miguel me abraçou com força. Aquele abraço foi o combustível que eu precisava para manter o coração firme. Servi o jantar. O mesmo cardápio do meu aniversário. Peixe ao molho branco. Que coincidência, disse ela, com um riso nervoso. Achei que fosse simbólico, respondi. Recomeçar onde tudo quase terminou. O silêncio caiu sobre a mesa. Eduardo, tentando disfarçar o constrangimento, começou a falar do trabalho. Vitória fingia comer, mas seus olhos vigiavam cada movimento meu. Miguel olhava para mim, ansioso, como quem sabe o que está prestes a acontecer. Então, quebrei o silêncio. Sabem o que aprendi nesses meses? Eles me olharam. Aprendi que as pessoas mostram quem são quando acham que ninguém está olhando. Vitória pousou o garfo. A senhora quer dizer o quê com isso? Que a verdade é como veneno, respondi tranquila. Não importa o quanto tentem disfarçar, um dia ela vem à tona. Eduardo franziu o senho. Mãe, o que está acontecendo? Levantei devagar, fui até o aparador e peguei um pequeno gravador. Coloquei sobre a mesa. Isso aqui é só um registro. Uma conversa antiga entre eu e Dona Lourdes, gravada no hospital. Vitória empalideceu. Como é que é? Apertei o botão. A voz de Dona Lourdes ecoou pela sala, fraca, mas clara. Aquela menina, minha filha, sempre quis um trono. Não sei o que ela é capaz de fazer. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Vitória tentou rir. Isso não prova nada. Minha mãe estava dopada. Não prova, não, mas completa o que vem a seguir. Abri o caderno azul de Miguel e o coloquei sobre a mesa. O diário do seu filho. Eduardo olhou para ela confuso. O que é isso, Vitória? Ela tentou pegar o caderno, mas eu segurei. Leia, Eduardo. Ele começou a ler, a voz trêmula. Mamãe disse que a vovó vai dormir para sempre. Depois do jantar, tudo vai ser nosso. Cada frase era um golpe. Vitória tentou interromper. Ele é só uma criança. Ele inventou. Eduardo se levantou. Inventou o quê, Vitória? O jantar? O plano? Ou a sua inocência? Ela chorou, mas as lágrimas dela já não tinham o poder de enganar. Você está me acusando com base em desenhos infantis? Gritou. E no que mais eu preciso? Respondi, firme. Um filho que te ouviu planejar a morte da própria avó, uma mãe que quase morreu no seu lugar e um frasco que eu encontrei na sua cozinha. Quer mais? Ela me olhou com ódio. Um ódio tão profundo que quase me fez sorrir. Não de vingança, mas de libertação. Porque naquele momento percebi que eu não precisava de polícia, nem de escândalo. A verdade, por si só, já a estava destruindo. Eduardo, em choque, sentou-se de novo. Eu não acredito que você faria isso. Eu fiz por nós, ela gritou. Por você, por Miguel. Eu não ia deixar essa velha mandar na nossa vida. Miguel começou a chorar. Mamãe, para! Ela olhou para ele desesperada. Eu fiz isso por você, mas a inocência dele foi mais forte. Eu contei pro anjinho, mamãe, e agora o anjinho contou pra vovó. As palavras do menino caíram como sentença. Vitória desabou, soluçando.
Eduardo se levantou e saiu da mesa, incapaz de olhar para ela. Eu respirei fundo e disse: calma. Agora entende, minha filha. O mal que você planta na sombra cresce rápido, mas o sol sempre chega. Ela tentou me encarar, mas os olhos dela estavam vazios. Pela primeira vez, a mulher que sempre me olhou de cima agora olhava de baixo. Levantei-me, caminhei até o balcão e recolhi os pratos. O jantar acabou, murmurei, mas a lição está servida. Quando eles foram embora, sentei à mesa sozinha. Olhei o prato intocado à minha frente e pensei: a vingança é um prato que se serve frio, mas a verdade se serve em silêncio. Quando a verdade aparece, não vem gritando. Ela entra em silêncio como um vento frio que atravessa a alma. E naquela noite, o silêncio que ficou depois do jantar era o mais pesado que já senti. Vitória não disse nada por longos segundos. Ficou ali, sentada à mesa, o rosto pálido, as mãos tremendo. Eduardo, de pé, andava de um lado para o outro, incapaz de olhar para ela. Miguel chorava, abraçado ao meu braço, tentando entender o que estava acontecendo. Você armou isso, sussurrou Vitória com a voz rouca. Essa cena, esse teatro todo. Olhei para ela, firme. Eu só servi o jantar. A peça foi escrita por você. Ela riu, nervosa. Você sempre se fez de vítima, Bernadette. Sempre. Desde o dia em que entrei nessa família, você me olhou como se eu fosse uma intrusa. E era, respondi. Mas eu nunca te odiei. Só esperei que você mostrasse quem realmente era. Ela levantou, os olhos brilhando de raiva. Eu fiz o que precisava. Eduardo se virou, estarrecido. O que você está dizendo, Vitória? Eu fiz por nós, gritou ela, chorando agora. Por você, pelo nosso filho. Miguel se encolheu. Eu o abracei mais forte. Vitória continuou, os gestos descontrolados. Você não vê? Essa mulher sempre quis te controlar. Ela te fez acreditar que só ela te amava de verdade. Eu não suportava mais viver na sombra dela. Eduardo deu um passo para trás, atordoado. Isso é loucura. Loucura? Ela riu, amarga. Loucura é dedicar a vida inteira a um homem e perceber que ele continua obedecendo a mãe como um menino. A voz dela subiu, histérica. Você acha que eu não via? Toda vez que ela te ligava, você largava tudo para correr para cá? Eu queria o meu lugar, Eduardo. Eu merecia ser a dona da casa. Eduardo fechou os olhos e 2 lágrimas silenciosas caíram. E por isso, você tentou matar a minha mãe? Vitória hesitou. O silêncio seguinte doeu mais do que qualquer palavra. Ela respirou fundo, os ombros tensos. Foi um acidente. Eu só queria que ela passasse mal, que fosse pro hospital, que sumisse. Completei. Diga. Você queria que eu morresse. Ela olhou para mim. Nos olhos dela, vi o pavor e o remorso misturados. 2 fantasmas brigando dentro da mesma alma. Eu não queria te matar, murmurou. Eu só não aguentava mais. O ódio é um bicho faminto, Vitória, disse calma. E quando a gente alimenta ele por tempo demais, ele devora quem o criou. Eduardo virou-se sem forças. Você pôs meu filho no meio disso, meu Deus. Vitória começou a chorar descontroladamente. Eu nunca quis. Ele ouviu. Eu perdi o controle. Eu só queria um pouco de paz. Paz? Interrompi, com a voz firme. Você queria silêncio. Silêncio da culpa, da consciência. Mas a paz, minha filha, a paz não se compra com veneno. Miguel soluçava. Mamãe, por que você queria que a vovó dormisse para sempre? Vitória caiu de joelhos, chorando diante dele. Filho, me perdoa, eu estava confusa. Eduardo a segurou pelos ombros, afastando-a. Chega, eu não posso olhar para você agora. Ela o agarrou pelo braço, desesperada. Eduardo, por favor, eu fiz por amor. Isso não é amor, gritou ele pela primeira vez. É egoísmo, é doença. O som da voz dele ecoou pela sala. Um grito de dor que parecia arrancado do fundo da alma. E eu, que tantas vezes sonhei em vê-lo se libertar dela, agora só conseguia sentir pena. Porque a liberdade, quando chega tarde demais, vem carregada de culpa. Ela tentou se recompor, mas a máscara já tinha caído. Você quer o quê agora, Bernadette? Que eu me ajoelhe? Que confesse tudo? Não, minha filha, não preciso disso. Abaixei o olhar para Miguel, acariciando seus cabelos. Eu só quero que ele cresça sabendo o que é amor de verdade.
E o que não é? Eduardo pegou o diário da mesa, apertando-o contra o peito. Isso acaba hoje. O que vai fazer? Perguntei. Vou à polícia. Não, interrompi. Deixa ela ir sozinha. O quê? Se o arrependimento for real, ela vai confessar. Se não for, o silêncio dela vai gritar mais alto do que qualquer prisão. Vitória olhou para mim, atônita. E se eu não for? Então você vai viver o resto da vida fugindo do próprio reflexo. Aproximei-me e falei baixo. E acredite, minha filha, nenhum espelho perdoa quem finge ser outra pessoa. Ela chorou mais forte. Eduardo ficou em silêncio, cansado. O peso da decepção é o mais difícil de carregar. Depois de um tempo, ela se levantou devagar e saiu. Nenhum de nós a impediu. Só o som dos passos dela no corredor ficou ecoando, como um adeus que ainda doía. Miguel se agarrou em mim. Vovó, acabou? Abracei-o. Acabou, meu amor. Mas dentro de mim eu sabia. Não, ainda não. Porque a justiça não é o fim. É o começo de uma nova vida. Eduardo me olhou, com os olhos vermelhos. Mãe, o que eu fiz? Você confiou. E confiar não é pecado. Mas aprender a enxergar é um dom, meu filho. Ficamos em silêncio por um tempo. A casa, pela primeira vez, parecia limpa. Não de sujeira, mas de mentira. O ar estava leve, como se as paredes respirassem aliviadas. Antes de ir embora, Eduardo me abraçou. Eu te amo, mãe. Eu sei, filho. Agora só precisa se lembrar disso. Quando a porta se fechou, sentei à mesa e olhei o copo de água ainda pela metade. A mesma mesa onde quase morri, agora era o altar onde a verdade renasceu. Fechei os olhos e pensei em Paulo. Ela confessou, meu amor. Confessou. O vento soprou pela janela, leve, como se ele me respondesse. E naquele instante, entendi. A vingança não era vê-la destruída. Era vê-la confessar. Porque quando o mal diz seu próprio nome, ele deixa de ter poder. Na manhã seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, o mundo era outro. Depois de tantos anos respirando medo e fingimento, o ar daquela casa finalmente parecia puro. Eu preparei café, como fazia todos os dias, e sentei na varanda. As mãos ainda tremiam levemente, mas o coração estava em paz. Na mesa, o diário de Miguel continuava aberto, e eu o folheava devagar, relendo cada linha como quem toca uma ferida que já não sangra. Eduardo apareceu mais tarde. Tinha olheiras fundas, o semblante cansado, mas o olhar diferente. O olhar de um homem que, enfim, acordou. Mãe, ela foi, disse, a voz embargada. Foi para onde, filho? Para a delegacia. Se entregou, fechei os olhos. Uma lágrima quente desceu, mas não era de tristeza. Era alívio. Vitória tinha confessado, e a justiça, pela primeira vez, não precisava vir de fora. Vinha do próprio arrependimento. Eduardo sentou-se à minha frente. Eu passei a noite pensando em tudo. Em como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Você confiou demais, respondi. E quem confia de verdade, às vezes, se esquece de olhar para os sinais. Eu devia ter protegido a senhora. Não, meu filho. Toquei sua mão. Quem precisa de proteção agora é o Miguel. Ele assentiu, em silêncio. A dor dele era grande, mas o amor era maior. E o amor, quando é sincero, sempre encontra um jeito de recomeçar. 2 dias depois, a notícia se espalhou. No bairro, todo mundo falava. Você viu? A esposa do Dr. Eduardo se entregou por tentativa de homicídio. Os jornais não chegaram a publicar o nome dela, mas a história correu pelas bocas, como um vento frio atravessando a cidade. Eu não saía de casa. Não por vergonha, mas por respeito à própria paz. Deixei que o tempo fizesse o que a raiva nunca faria: cicatrizar. Vitória foi julgada poucas semanas depois. Pegou uma pena leve, 5 anos em regime fechado, por tentativa de envenenamento. O advogado alegou transtorno psicológico agravado por estresse conjugal. Ela chorou durante o julgamento, pediu perdão, mas eu não fui. Não porque não me importasse, mas porque já não precisava assistir ao fim de uma peça cuja história eu já conhecia. Quem foi por mim foi Eduardo, e ao voltar, disse algo que nunca esqueci. Mãe, quando ela me viu, abaixou a cabeça. E eu percebi que, naquele gesto, o castigo já estava completo. Miguel começou terapia. No início chorava muito, tinha pesadelos, desenhava sombras e jantares, mas aos poucos foi voltando a sorrir. Um dia trouxe um novo caderno. Esse é o meu novo diário, vovó.
E o que vai escrever nele? Perguntei. Coisas felizes. Sorri. Naquele momento, entendi que a vida tem um jeito bonito de florescer, mesmo em terreno arrasado. Eduardo se mudou para uma casa simples perto da minha. Lá, ele e o filho começaram uma nova rotina. Vinham me visitar todos os dias. Miguel trazia desenhos. Eduardo trazia silêncio. O tipo de silêncio que cura. Certa tarde, ele me perguntou: Mãe, a senhora perdoou ela? Olhei para o horizonte. O céu estava pintado de laranja e o vento soprava leve. Perdoar, filho, não é esquecer. Então o que é? É soltar o nó que prende a alma, mas deixar a cicatriz para lembrar de não cair no mesmo buraco. Ele ficou pensativo. Depois, sorriu. A senhora é mais forte do que imagina. Não, meu filho, eu só aprendi a ser. Quando a vida arranca tudo de você, até o medo fica pequeno. Alguns meses depois recebi uma carta. Veio do presídio. Reconheci a caligrafia antes mesmo de abrir. Era de Vitória. Dona Bernadette, eu pensei muito aqui dentro. Sobre o que fiz, sobre o que perdi. A senhora tinha razão. O ódio me devorou. Eu não peço perdão porque sei que não mereço, mas peço que cuide do Miguel. Diga a ele que a mãe dele o ama, mesmo de longe. Com arrependimento, Vitória. Dobrei a carta e guardei na gaveta. Não chorei. Senti apenas um silêncio profundo. O tipo de silêncio que vem quando a tempestade finalmente passa. Na semana seguinte, levei Miguel à escola. Enquanto ele corria pelo pátio rindo, pensei em tudo o que vivi. O casamento, o luto, a traição, o veneno, o perdão. Tudo parecia parte de uma mesma estrada. Dura, mas necessária. Às vezes penso em Vitória com pena. Outras, com gratidão. Porque foi o mal dela que me fez redescobrir a mulher que eu era. Forte, lúcida, viva. E no fundo, percebo que minha maior vitória foi justamente não deixar o ódio me transformar em algo parecido com ela. Numa dessas tardes, sentei na varanda, olhando o entardecer, e escrevi em meu próprio caderno: a justiça não é ver o outro cair. A justiça é poder olhar no espelho e se reconhecer inteira. Eduardo chegou pouco depois. Trazia nas mãos um buquê de lírios brancos. São para a senhora, disse sorrindo. Essas flores, murmurei emocionada. Eram as mesmas do jantar. Eu sei, mas agora são símbolo de recomeço. Coloquei os lírios num vaso e sorri. O ciclo, enfim, se fechava. À noite, antes de dormir, Miguel veio me dar um beijo. Vovó, sabe o que escrevi hoje no meu diário? O que, meu amor? Que a vovó é uma heroína de verdade. Fechei os olhos e o coração se encheu de paz, porque naquele instante eu soube. Não havia mais medo, nem ódio, nem dor, só amor. O tipo de amor que sobrevive a tudo. Hoje, acordei com o canto dos pássaros. Faz tempo que não ouvia esse som com tanta nitidez. Durante meses, o barulho do medo cobriu tudo, até o som das coisas simples. Agora, o silêncio que fica não é mais de tristeza, é de paz. Fiz café, abri as janelas e deixei a luz entrar. A claridade da manhã invadiu a casa, como se dissesse: você sobreviveu. E sobreviver, para mim, passou a ter outro significado. Não é apenas continuar respirando, é aprender a viver sem carregar o peso das feridas. É olhar para trás e conseguir sorrir, mesmo que as lembranças ainda ardam um pouco. Eduardo passou cedo aqui. Trazia pão fresco e um sorriso que há muito tempo eu não via. O olhar dele mudou. Agora carrega gratidão, não mais culpa. Enquanto tomávamos café, ele me perguntou: Mãe, se pudesse apagar tudo o que aconteceu, apagaria? Demorei para responder. Olhei pela janela, onde Miguel brincava no quintal, tentando pegar uma borboleta. Não, filho. Ele me olhou surpreso. Mesmo depois de tudo, principalmente depois de tudo. Por quê? Porque foi a dor que me fez ver quem eu sou, e foi a verdade que te trouxe de volta para mim. Ele ficou em silêncio, e naquele silêncio eu soube que ele entendeu. Depois que ele saiu, sentei à mesa e abri o caderno onde comecei a registrar tudo desde o primeiro dia. O jantar, o veneno, a confissão. Cada página é uma cicatriz escrita à tinta. Mas agora, pela primeira vez, não escrevo para lembrar. Escrevo para ensinar. Nos últimos meses, muitas pessoas me procuraram. Vizinhas, senhoras da igreja, até desconhecidos que ouviram falar da minha história. Alguns me chamam de forte, outros de sortuda.
Mas eu sempre sorrio e digo a mesma coisa. Eu não sou forte. Só aprendi a não ter medo de ser fraca. Porque o medo é um professor cruel. Ele ensina a gente a se esconder, a calar, a aceitar o que nunca deveríamos aceitar. E foi quando eu perdi o medo que comecei, de fato, a viver. Às vezes, à noite, penso em Vitória. Não com raiva. Essa parte morreu junto com o veneno dela. Penso nela como quem observa uma estrada distante. Um caminho que um dia poderia ter sido o meu, se eu tivesse deixado o ódio me governar. Ela ainda está presa. Manda cartas de vez em quando. Algumas longas, outras curtas e confusas. Em uma delas escreveu: descobri aqui dentro que o silêncio também fala, e o meu grita o nome do que perdi. Eu li, dobrei e guardei. Porque, de certa forma, era o primeiro passo dela rumo ao arrependimento. E o arrependimento verdadeiro não nasce do medo da punição, mas do peso da consciência. Miguel cresce rápido. Já tem 11 anos, está mais leve, mais sorridente. Outro dia, o peguei desenhando de novo. Só que, desta vez, o desenho era outro. Uma mesa, 4 pratos e todos cheios de flores. Abaixo, ele escreveu: agora, o jantar é de amor. Chorei. Mas foi um choro bonito, o tipo que lava e não fere. Porque percebi que o menino que um dia escreveu sobre veneno, agora escrevia sobre cura. Tenho pensado muito sobre o que deixarei para ele. Não tenho bens, nem joias, nem fortuna. Mas deixarei algo muito maior. Minha história. Porque histórias são heranças que o tempo não rouba. São pontes que ligam o passado ao futuro, ensinando o que o coração demora a aprender. Alguns dias atrás, fui convidada para contar minha história em um encontro de mulheres da comunidade. Fiquei nervosa. Faz tempo que não falo em público, mas aceitei. E quando subi ao pequeno palco, senti o mesmo frio na barriga que senti no dia do meu aniversário. Mas desta vez, era diferente. Não havia medo, havia orgulho. Comecei dizendo: há mulheres que sobrevivem ao tempo e há outras que o desafiam. Eu fui das duas. Contei tudo, sem enfeites. As lágrimas vieram em algumas partes, os risos em outras. Quando terminei, o silêncio da sala foi seguido por aplausos. Mas o que mais me marcou foi uma senhora que veio até mim, chorando, e disse: obrigada por falar por todas nós que fomos caladas a vida inteira. Voltei para casa naquele dia com o coração leve. E foi ali que entendi o verdadeiro sentido de tudo. Eu não vivi aquela dor só por mim. Vivi para que outras mulheres tivessem coragem de dizer basta. Desde então, comecei um pequeno grupo de apoio na igreja. Chamamos de Mulheres de Luz. Toda semana, nos reunimos para conversar, chorar e recomeçar juntas. Cada uma traz sua ferida. E quando colocamos todas sobre a mesa, elas parecem menores. Porque a dor compartilhada não divide, ela cura. Outro dia, uma moça jovem me perguntou: Dona Bernadette, a senhora não sente raiva? Respondi sem pensar: sinto compaixão, porque quem faz o mal vive preso, mesmo fora da cadeia. Ela sorriu e eu percebi o quanto aquelas palavras não eram só para ela, eram para mim também. Hoje, quando caminho pela rua e vejo mães, avós, esposas, penso em quantas vivem em silêncio, engolindo humilhações, e meu coração se aperta, mas também se enche de esperança, porque cada vez mais mulheres estão descobrindo que a voz é a arma mais poderosa que existe. A minha voz quase foi calada, mas agora ela ecoa, não por vingança, mas por amor. Eduardo me prometeu que vai publicar minhas anotações um dia. Disse que quer transformar minha história em um livro, para que Miguel, quando crescer, nunca esqueça do que aconteceu. Eu concordei, com uma condição: que o título não seja sobre dor, quero que seja sobre superação. E qual seria o nome? Ele perguntou. Pensei um pouco e respondi: O jantar que serviu a verdade. Ele sorriu, emocionado. É perfeito, mãe. À noite, costumo me sentar na varanda e olhar o céu. Fico imaginando Paulo lá em cima, me observando, orgulhoso. Falo com ele em pensamento. Viu, meu amor? Eu consegui. A dor não me destruiu. Me moldou. O vento responde, sempre suave. E eu sei que ele está ouvindo. Nesses momentos, fecho os olhos e penso em tudo o que aprendi. Que o amor é mais forte que o ódio. Que a verdade sempre encontra um caminho. E que a justiça de Deus é silenciosa, mas infalível. Hoje, posso dizer sem medo: eu venci.
não porque ela caiu, mas porque eu não me tornei como ela. Venci porque continuei amando, mesmo quando o amor parecia impossível. Porque escolhi perdoar, mesmo sem ser pedida. E porque, no fim, consegui olhar para trás e me reconhecer inteira. Talvez esse seja o verdadeiro legado que deixo. A prova de que o bem, mesmo cansado, nunca perde. Agora quero te fazer um convite muito especial. Se essa história te tocou, se você também acredita na força da verdade, se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me mostra que não estou sozinha e que você, do outro lado, também acredita que o amor ainda vence o mal. E me conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e o que aprendeu com essa história. Sua voz importa, porque cada comentário é um pedacinho de vida compartilhado. Fecho o caderno, guardo a caneta e sorrio. O tempo passou, mas eu continuo aqui, mais velha, mais calma, mais eu. E quando o sol se põe, a luz que entra pela janela ilumina o retrato de Paulo e as flores brancas no vaso. Respiro fundo e digo, como quem se despede com gratidão: sou Bernadette Souza. Esta foi a minha história, a história da noite em que o mal perdeu e o amor venceu.